Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos novamente. Eu queria que vocês abrissem comigo o livro de Lucas 18. Vou estar fazendo uma leitura aqui. Eu vou ler do 18 ao 30. Quem puder estar acompanhando, vai ser muito bom. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Respondeu ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era muito rico. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. O tema dessa palavra é: existe um convite a deixar tudo. Quem vai responder ao Senhor? E Deus, Ele começou a falar comigo sobre isso quando eu estava lendo Mateus 10, 37, quando Ele fala: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí Ele vem falando: quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E quando eu terminei de ler isso em casa, eu senti como se Deus estivesse falando para mim: eu procuro pessoas como Abraão. E eu lembro que quando eu ouvi isso, eu voltei lá em Gênesis 12 e eu fui ler quando Deus, Ele chama Abraão para sair da terra que ele estava e ir para um lugar que ele nem tinha mostrado. E meditando naquilo ali, Deus, Ele tem me mostrado que Ele tem procurado pelos amigos dele, pelas pessoas que se importam de fato com o coração dele, pessoas que estão dispostas a deixar tudo por amor a Ele. Eu tenho me feito várias perguntas durante um tempo para cá.
de um tempo para cá, aconteceram algumas coisas que me causaram um despertar e eu comecei a fazer perguntas mesmo a Deus sobre o que Ele queria para esse tempo, sobre quem eram as pessoas que Ele estava procurando. E eu disse: Deus, eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor preparou para esse tempo. Então me fala quem são as pessoas que o Senhor procura, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, me mostra o que o Senhor quer fazer, porque eu quero orar por isso. Eu quero estar contigo nisso. E quando eu parei para meditar na história do jovem rico, ele faz uma pergunta a Deus, a Jesus, e Jesus responde a ele. Só que por não ser do agrado dele, a Bíblia conta que ele simplesmente se entristeceu e foi embora. E ele não estava conseguindo ver, pela cegueira de tantas coisas que ele tinha ao seu redor, que a resposta de tudo que ele precisava estava bem na sua frente. E ele foi embora. E eu não sei o que tem sido a sua riqueza ou o que tem sido aquilo que tem te impedido de responder ao Senhor. Eu não sei o que tem sido a coisa que você tem dado mais valor do que a presença de Jesus, do que permanecer com Ele. O jovem rico, ele poderia ter tomado aquela decisão naquele momento, simplesmente deixado tudo e seguido Ele, para viver aquilo que Jesus estava querendo para ele. João 17:3, Jesus diz que a vida é eterna, é que conheçam ao Pai e conheçam a Ele. Então Jesus estava fazendo um convite a ele para seguir com Ele nesse caminho de conhecimento profundo dele. Mas o jovem rico foi um que não respondeu. Foi um que não respondeu pelas coisas que ele tinha ao seu redor, pelas propriedades, por ser dono de muitas coisas, pela sua importância, colocação no meio daquela sociedade. Ele não queria deixar isso. E Deus, Ele quer contar com aqueles que estão dispostos a deixar tudo, como Abraão deixou. Quando Ele chama Abraão, Abraão simplesmente responde e vai. Porque Abraão era amigo de Deus, ele confiava em Deus, e ele foi sem temer o que ia acontecer. E uma outra pessoa que me chama a atenção, que também respondeu ao Senhor, foi Isaías. Quando ele chega no templo e ele vai buscar o Senhor, e ele tem uma revelação da majestade de Deus. E ele vê coisas maravilhosas. Se você for ler Isaías 6, você vai ver. E ali ele se arrepende. Ele vê quem ele é, ele se arrepende. O anjo vem, purifica os lábios dele, diz que os pecados e as iniquidades são perdoadas. E aí Isaías começa a ouvir o coração de Deus. Só que Isaías, ele não só ouve o coração de Deus, como ele responde. Deus está dizendo: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías, no mesmo instante, ele levanta a mão e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele nem sabia para onde ele ia. Ele não sabia que ele estava indo pregar para um povo que não ouviria ele. Ele só respondeu. Existem algumas histórias na Bíblia que eu vejo a importância que eles dão para o coração de Deus. E é isso que tem ficado
na minha mente esses últimos meses? Quem são aqueles que têm se importado com o coração de Deus? Quem são aqueles que têm de fato se colocado diante dele e perguntado: Deus, eu quero ouvir quais são os teus sonhos para mim. Eu quero ouvir o que o Senhor quer. Eu lembro de uma vez eu saindo da pastora e eu fui dali para minha casa e eu fui falando com Deus assim: Deus, eu sempre coloco os meus sonhos diante de Ti e são sempre as mesmas coisas. Eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor tem para mim. E eu comecei a orar assim. E eu comecei a falar: Deus, me mostre um sonho, porque eu quero ver o que o Senhor tem para mim. E eu orei assim durante dias, até que eu comecei a ter sonhos seguidos com a mesma coisa. Enquanto eu não entendia, Deus ele não mudava o assunto. Quando eu entendia, eu falava: eu estou entendendo que é isso aqui que o Senhor quer. E eu continuava: eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E Deus, Ele mostra, Ele fala. Uma das coisas que eu tenho descoberto é que se você perguntar a Deus, se você falar com Ele, se você de fato se importar, Ele se revela. O nosso problema é não buscar, o nosso problema é não perguntar, o nosso problema é não nos colocarmos diante dEle para falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me mostre o que o Senhor tem. Eu lembro de uma vez que a Ellen estava ministrando aquele louvor, Eu Quebro Meu Vaso. Eu estava na cadeira que eu sempre ficava, né? E ali eu estava ajoelhada e eu estava quebrada. E eu lembro que as minhas declarações no chão eram: Deus, eu deixo aqui as minhas feridas, as minhas dores, eu quero ser curada, e não sei o que, e não sei o que lá. E era assim. Até que eu ouvi: eu quero os teus sonhos. E eu lembro que quando eu ouvi isso, o meu rosto literalmente foi no chão. E eu chorei mais do que eu estava chorando. E eu via como se Deus estivesse com as mãos estendidas para mim. E eu agarrando com toda a força tudo aquilo que eu mais queria. E eu segurava muito forte. E eu chorava muito, eu falava: Deus, eu não consigo. E eu chorava muito. E eu falava: Deus, eu não consigo. E na mesma imagem, Deus ainda com as mãos estendidas e eu chorando muito, segurando tudo que eu mais queria. Porque apareceu na hora, todas as coisas que eu mais queria, eu agarrava. E eu ficava repetindo: Deus, eu não consigo. E eu ficava repetindo isso até que chegou um momento que eu falei assim: mas eu quero te amar mais do que isso. Eu quero te amar mais do que isso. E eu ficava repetindo isso até que os meus braços parecia que ia soltando aos poucos, se desprendendo das coisas. E Deus, Ele passava a tomar o controle daquilo ali. O nosso maior problema é que a gente faz igual o jovem rico fez. Ele se calou e ele foi embora. Eu poderia ter ouvido Deus falar: eu quero os teus sonhos, e ter ficado muda, chorando. Mas eu disse: Deus, eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. Eu quero isso, eu quero te amar mais do que isso aqui. Mas a gente não consegue nem reconhecer. Deus, Ele vai agir e Ele vai mudar situações. Mas Ele precisa da sua sinceridade. Ele precisa que você fale o quanto você necessita e o quanto você precisa dele. Ele não vai fazer nada sem a sua permissão. Deus não ia arrancar aquelas coisas da minha mão. Ele estava esperando eu entregar. E é isso que Ele faz com cada um de nós. Ele espera que nós venhamos entregar, que nós venhamos deixar as coisas, que nós venhamos nos desprender, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer conosco, para que Ele possa contar com cada um de nós, porque existe algo muito além. E enquanto a gente não parar para buscar em Deus
quais são essas coisas e o que Ele deseja fazer. Enquanto a gente não responder ao chamado dEle, enquanto a gente achar que tá bom as idas e vindas aos cultos e tá tudo certo, enquanto a gente se conformar com certas coisas, vai continuar tudo no mesmo lugar. E a minha oração continua sendo: Deus, eu não quero ficar de fora do que o Senhor quer fazer. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor quer fazer. Eu não quero me contentar com raso. Eu não sei quantos estavam aqui quando eu contei o meu testemunho uma vez, mas eu lembro que depois que eu decidi que de fato eu ia levar a palavra de Deus a sério e que eu ia viver isso aqui porque ela era real, eu decidi também que eu não ia me contentar com raso. Porque Deus, Ele me mostrou em todo o tempo que existe mais dele. E Ele sempre está ali, querendo se dar mais dele. Se mostrar. O desejo dele é que nós venhamos, de fato, viver uma vida onde a gente está conhecendo e prosseguindo em conhecer. É tudo que Ele deseja. Que nós venhamos, de fato, ter uma amizade com Ele. Ter um carinho. Dar uma importância para aquilo que o coração dele também sente. Existem coisas que Deus sente. Tudo que eu desejo é permanecer nisso. E a minha oração é para que Deus, Ele venha de fato nos despertar e nos fazer ouvir a sua voz. E que a gente venha responder a Ele como Ele espera. Como Ele espera. Porque existe muito mais. Existe muito mais. Se a gente continua saindo daqui, indo para nossa casa e não buscando nada, a gente não vive esse mais. Mas eu passei a viver experiências incríveis quando eu entendi isso. E existem coisas que eu olho e eu falo assim, cara, Deus é muito bom. Deus, Ele simplesmente é bom. É só chamar que Ele vem. E eu não sei vocês, mas eu já passei por momentos onde eu já senti essa mesma presença lá em casa de uma forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural, onde eu olhava e eu não estava acreditando no que estava acontecendo, mas Ele estava ali. De uma forma palpável, de uma forma onde eu parei tudo só para ouvir aquilo que Ele queria falar comigo. E esses, para mim, têm sido os melhores momentos. Poder ver que Ele é real. Poder ver que Ele se revela. Poder ver que hoje eu posso viver isso. Por todo o sacrifício que Ele fez, por tudo aquilo que Ele decretou. E eu vou estar colocando um louvor aqui, que foi um dos louvores que Deus, Ele falou muito comigo quando eu comecei a orar, querendo saber mais sobre Ele e sobre o que Ele queria. E esse foi só um dos louvores que Ele usou para ministrar comigo, mas esse foi o que eu mais ouvi, o que eu mais chorei. Porque eu quero responder ao Senhor.
E eu espero que você, no seu lugar, você consiga prestar atenção na letra e que você venha ouvir o Senhor falar contigo. E que ao ouvir a voz do Senhor, você venha responder de fato com todo